Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, isso a gente carrega no inglês e também pro resto das coisas que a gente faz na vida. A gente vai falar de imersão. Muita gente fala de imergir em algo, mas às vezes não sabe o que tem que fazer na imersão. Então, a imersão é você estar disposto a imergir em algo pelo um período da vida, né? Algo pode ser curto ou longo, mas uma imersão ela vai te ajudar a conseguir uma fluência, uma consistência em alguma coisa. Seja para academia, seja para estudar inglês. E aqui a gente vai falar do curso de inglês, na parte de estruturas em inglês, imersão. A gente vai falar de uma coisa muito importante, que eu trago para os meus alunos, eu acho que é muito importante passar isso para vocês também, que é o platô e também o pico de ensino que a gente passa. Então o platô, ele seria uma base, a gente pode ter um platô de conhecimento já ou também de zero conhecimento. Então o platô seria a tua estabilidade em alguma coisa, ou seja, em inglês, em português, enfim, qualquer área que você esteja estudando. E o inglês, quando a gente começa, a gente tem 0% de ensino e a gente quer ter o conhecimento do inglês. A gente pode entrar em imersão, que seria o estudo diário, né? A consistência que faz a gente ter a fluência. E muita gente, existem dois tipos de pessoas que a gente vai estar trabalhando aqui vendo também. Existem as pessoas que estão super empolgadas para começar inglês, querem aprender, vai lá, faz matrícula, fica super empolgada. E quando elas começam a aprender, elas têm o primeiro pico, o pico de ensino. Então elas vão lá em cima, absorvem bastante coisa, estudaram por 1-2 horas. E quando a gente tem esses picos, automaticamente, normalmente a gente tem uma perda, que varia entre 5% a 30%, depende da pessoa, depende da mente, se a gente está numa vibração boa, né? Não tem muitos problemas, não tem muita preocupação. Eu entendo que muita gente tem que trabalhar, mas o pico ele funciona assim. A gente tem o pico de ensino e dependendo da pessoa a gente varia ali de 5% a 30% de perda. E como a gente está aprendendo algo, a gente entra num novo patamar de platô. Então, o meu ensino aqui, ele subiu para 15%. E a nossa consistência, dedicação, a imersão, o uso diário do que a gente está aprendendo, ele faz a gente ficar estável nesse platô. Então, digamos que o aluno começou a estudar inglês, ele viu a primeira semana do inglês ali, então ele elevou o nível de conhecimento dele e normalmente a gente tem essa perda e a gente cria um novo platô, a gente tem algum conhecimento. Na nova semana, uma regra nova, algo novo em inglês, ele eleva, ele tem mais um pico e automaticamente vai ter uma perda também e ele entra em um novo platô. Então o platô seria essa estabilidade que a gente tem quando a gente está aprendendo alguma coisa. Bom, tem um lado ruim do platô e do pico? Tem. A parte do pico é quando a gente tem esse prazer em aprender algo e a gente sempre quer estar evoluindo. Isso é normal, a gente quer evoluir. Só que esses picos de informação faz com que a gente não mantenha um aprendizado de qualidade. Porque quando a gente lê alguma coisa e não aplica, a gente não chega em lugar nenhum. Então, excesso de informação não é conhecimento. A gente pode ter várias informações, mas não ter conhecimento nenhum, porque a gente não aplica. Então, não adianta você focar em ler 20 livros no ano, mas não usar nada do que você viu no livro. Então, estou lendo um livro sobre investimento. Pô, li o livro inteiro, beleza, vou pegar outro e vou ler. Mas você não aplicou nada do que leu no livro, então não adianta. Então, informação, ele não gera conhecimento. Então, a mesma coisa com o inglês. A gente pode ter esses picos de aprendizado e se a gente manter uma constância de uso diário, como que a gente faz esses usos?
a gente tem grupos de conversação, a gente tem aplicativos de atividades diárias, a gente tem atividades diárias na apostila, então a gente tem as aulas, tem lives. Então, se todo dia a gente manter essas constâncias, a gente consegue ter um platô alto e de qualidade. Então, essa informação a gente transforma em conhecimento. E constantemente tendo esse conhecimento, a gente vai para a fluência. Então, a fluência é quando a gente tem essa imersão, esses picos de informação e a constância de uso, ela se torna a fluência. Muita gente, elas querem viver de pico e consegue muita informação, mas não transforma isso em conhecimento. E qual é a parte ruim de ficar no platô? Muitas pessoas, quando me procuram, Jonas, não sei nada de inglês e quero começar o inglês. Perfeito. Elas começam, fazem o livro 1, opa, tô falando inglês, então tá bom. Elas ficam num platô, só que não fazem a imersão ou o uso diário da língua. Então o que acontece? Automaticamente a gente perde alguma coisa. Então, a gente não tá aprendendo mais, então a tendência é cair. Quer dizer que eu desaprendo? Não. Uma coisa bem básica que a gente passa para os alunos. Então a gente tem a nossa mente e nós temos o lóbulo temporal e temos o nosso subconsciente. Então, quando você tem uma aula, você tem um pico de informação. E essas informações, elas vêm para o lóbulo temporal. Então, o próprio nome, ele já diz lóbulo temporal. Por quê? É temporário. Se a gente aprende alguma coisa e não usa constantemente, a tendência dessa informação é entrar para o subconsciente ou a gente esquecer? Obviamente, esquecer. Então, quando a gente faz essa imersão, esse uso contínuo da informação para ela virar conhecimento, a gente está mandando essas informações diárias ou semanais para o subconsciente. É super comum a gente ver crianças hoje em dia de 10, 14 anos usando muito videogame e ali elas estão aprendendo bastante palavras em inglês. Então, com o uso frequente dessas palavras, elas têm uma informação que virou conhecimento. Então, elas estão jogando videogame com frequência, então todas essas palavrinhas estão lá no subconsciente. Então, tem alunos que eu pego de 14 anos, eles estão munidos de vocabulário, só que não sabe padrões linguísticos para se comunicar. Então, quando eu vou lá, eu passo uma regra e passo o primeiro padrão linguístico para se comunicar, para montar uma frase, elas pegam de primeira. Por quê? Elas já têm o vocabulário, elas só precisam da estrutura. Então, informação, perda, o uso diário, ele faz tu ficar num platô. Conhecimento, platô. Então, esse conhecimento que a gente tem, ele é super importante para levar a gente para o próximo nível. A perda é natural, só que a gente tem que ter a constância para transformar essa informação e conhecimento que vai levar a gente à fluência. Então, super importante a gente trabalhar isso toda vez que vocês aprenderem alguma coisa. Usem constantemente para transformar essa informação e conhecimento. Então, o platô e o pico de informação, ele é importante para isso. Então, só para vocês entenderem, então quando vocês começarem um curso, vocês vão estar super empolgados, tô conhecendo algo, tô aprendendo algo, vocês vão ter um pico. É super normal vocês chegarem na próxima aula, mas eu não lembro desse verbo. Normal. Por quê? A gente tem perda. Eu não aprendi nada? Não, você aprendeu, né? Só que você precisa de consistência. Digamos que eu aprendi lá sobre o verbo do. O do é um verbo que confunde todo mundo porque ele é um auxiliar verbal. Aprendi sobre o do hoje, só que eu não usei o do a semana inteira. Aí aqui nessa aula, o Jonas perguntou, what
you do during the week? Aí vai ficar do. Não me lembro o que é do. Mas não tem problema. Por quê? Porque você não usou. Hoje você vai usar, amanhã vai usar, amanhã vai usar. Ó, o do tá aqui. Eu usei a semana inteira. A tendência é ele entrar ou sair. Obviamente entrar. Então, essa constância de usos de informações é que fazem a gente ter esse conhecimento e a fluência. Eu espero que ficou claro para vocês esse platô, pico de informação e platô e perda é uma coisa super natural, tá? O uso de informação abundante, ele faz entrar na massa e uma vez que está ali na massa, a gente não esquece. Então, basicamente, não interessa a quantidade de horas que vocês estudam num dia, a consistência, ela vai tornar a fluência. Então, é muito importante vocês serem consistentes do que, não, eu vou estudar hoje 5 horas. Ok, não é tão importante a não ser que vocês vão fazer uma prova, vão fazer um teste, aí sim, aí você pode ter essa imersão no dia, mas para ficar fluente em inglês, a consistência ela sempre vai superar essa quantidade de horas que vocês estudam num dia, ok? Então eu espero que faça sentido isso para vocês, espero que de hoje em diante, após esse vídeo, eu consiga ter ajudado vocês, que vocês não se abalem quando tiverem essa perca e não queiram sempre viver em pico, porque excesso de informação não é conhecimento. Transformem o que vocês estão aprendendo em conhecimento. Como? Usando diariamente. Tem várias formas do que vocês podem fazer diariamente, especialmente com inglês. Filme, livro, jornal, enfim, várias coisas. Grupo de aplicativo, grupo de conversação, aplicativo com tarefas diárias, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.